E nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral liberou para julgamento a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O processo trata da reunião que ele fez com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. No despacho, o corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, apresentou ao tribunal um relatório com a coleta de provas e as alegações das partes e do Ministério Público Eleitoral. Ele destaca que, abre aspas, a tônica do evento foi a do questionamento da integridade do processo eleitoral e das instituições da República, especificamente o TSE e seus ministros, fecha aspas. Agora, cabe ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Constantino. Bom, vamos lembrar o que foi esse caso, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal saiu convidando gente de fora do Brasil para falar da credibilidade da sacrossanta urna eletrônica, né? Eu já brinquei em outras ocasiões. Hoje em dia, esse assunto é tabu. Hoje em dia, esse é um dos mais sensíveis para essa turma aí, né, autoritária. Por algum motivo não pode questionar, nem jornalista pode fazer perguntas sobre isso. Mas eu já brinquei que eu, andando aqui pelos Estados Unidos, a Ana talvez experimente a mesma coisa, quando descobrem que eu sou brasileiro, a primeira coisa que fala não é Neymar, não é seleção, Pelé, é a urna eletrônica. Fala, isso é realmente uma inveja mundial, esse sistema de vocês, né? Então, brincadeiras à parte, o ministro do Supremo chama gente de fora para falar isso, o presidente vai lá e convoca ele, como chefe do Poder Executivo tem essa prerrogativa, convoca embaixadores para apresentar um ponto de vista um pouco diferente, com dúvidas, com questões, pontos de interrogação, sem respostas satisfatórias, digamos assim, né, para ele e para milhões de brasileiros. Isso foi visto como um ataque às instituições e à democracia. Hoje qualquer coisa é ataque. Se você criticar as decisões dos ministros do Supremo, você está atacando o STF. É a interpretação elástica, essa hermenêutica curiosa dos próprios ministros. Então, isso são favas contadas, na minha opinião. Podemos fazer até um bolão, casar dinheiro. Eu acho que o Bolsonaro ser inelegível com uma decisão dessas do TSE é o mínimo que se espera quem está atento ao Brasil. Ele ser preso ainda está em dúvida. Mas inelegível, para mim, são favas contadas. Isso aí é Brasil, gente. Isso não é país sério, não. Você também acha, Fabi, que está caminhando aí para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? E mais, né? Cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes marcar a data desse julgamento. Você acha que vai ser próximo ou ele vai ficar ali como moeda de troca esperando alguma situação para marcar esse julgamento? Ele não precisa de situação alguma, né, para marcar. Ele já é abertamente dito, né, o que pensam, mas aí abuso de poder. Que abuso de poder se é prerrogativa do próprio presidente, né? O Constantino também explicou bem o que ocorreu, mas não importa os fatos, não importa a lei. Eu conservo ainda dentro de mim um certo romantismo, um preciosismo, né, com que a lei volte à normalidade para que isso aqui não vire uma anarquia de vez. E eu não vejo elementos objetivos para que seja cassado, principalmente nesse processo, o presidente Bolsonaro. Mas o cálculo político aí é enorme, tá, gente? Porque é sabido também que na hora que se o presidente Bolsonaro for cassado, a divisão da própria esquerda vai abrir a porteira. O que eu estou querendo dizer aqui, que tem o time que torce para o Alckmin, né? Para o Alckmin assumir o poder, que é o vice-presidente. Então, tudo isso está nesse cálculo político, né? Aí a gente pega falas porque são sinais. Eu pego, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Ele disse essa semana que ele não acredita na inelegibilidade do presidente Bolsonaro neste processo, né? E se eu fosse olhar pela lei, eu ia dizer, realmente é até vexatório, uma chacota, né? Mas o Benedito está cumprindo cota. Então, que será o Benedito? O que será o Benedito a gente já sabe. Agora está na mão do Alexandre de Moraes apenas pautar. Ana. O Benedito está cumprindo missão, né? Ele tem muitas missões para serem cumpridas. Missão dada, missão cumprida é o mote dele. Então,
Tem muitas missões ainda aí para ele cumprir. Então, Paula, eu não sei se esse será o caso para tornar o presidente Bolsonaro inelegível, mas eles vão continuar seguindo nessa batida aí inconstitucional, ilegal. Nós não temos mais o império das leis no Brasil. As leis, elas se tornaram o que os ativistas do Supremo e os seus asseclas o que eles querem. Então, se é inconstitucional, se o presidente Bolsonaro se tornar inelegível nesse caso, né, sem embasamento jurídico algum, eu só deixo aqui uma pergunta: se esses que hoje reclamam que Deltan Dallagnol foi cassado injustamente, inconstitucionalmente, se essas pessoas, algumas dessas pessoas, se eles vão para as ruas ou para as redes sociais defender aí a ilegalidade de uma possível de um possível caminho aí para o presidente Bolsonaro se tornar inelegível em qualquer posto, né? Se é para unir, né, a direita no Brasil, tem que unir como um todo. Se é ilegal, ele é ilegal para todos. Se a inconstitucionalidade está sendo aplicada para Daniel Silveira, para Deltan, para o presidente Bolsonaro, o chat aqui até lembrou muito bem o deputado Francisquini, que foi, né, que cometeu o crime hediondo, como o Constantino disse, de questionar as urnas eletrônicas e de postar alguns vídeos que ele recebeu dos eleitores dele, também foi cassado. E nesse caso aí nós estamos vendo uma cassação em curso bem forte, bem focada, muitas missões para serem cumpridas. Essas cassações aí, elas são com C cedilha e não com 2 S's. Augusto? Eu confio sempre na infinita imbecilidade dos articuladores políticos aí que estão no poder. Porque eles não levam em conta nunca o imponderável, tá? Então, claro que eles querem suspender os direitos políticos do Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro como candidato. O que pode transformar o Bolsonaro num grande cabo eleitoral, muito maior que o Lula. Segundo, e a situação econômica? O povo brasileiro se manifesta muito menos do que deveria, mas a crise econômica é altamente mobilizadora e lá vem ela. Ou vocês acham que o Haddad vai dar um jeito nisso? Ou vocês acham que o Lula vai dar um jeito no país, que depois de nomear o advogado dele, ministro do Supremo, e depois de receber o Maduro? Pensem bem nisso aí. O que deu na cabeça do Lula para trazer o Maduro? O que ele ganhou com isso? Ganhou um voto? Ganhou, tá. Outra coisa, os ministros do Supremo nunca foram vereadores, não foram deputados, não têm experiência política. Então, enquanto você tem a prevalência do medo, muita gente amedrontada, não reage, parece que está tudo um passeio. Agora, eu levo em conta o tempo histórico. 4 anos são muito na nossa vida, mas não são nada diante do calendário da história. E isso está acontecendo de 4 anos para cá. Eu não vejo como durar. Eu não sei prever o que é que vai acontecer. O que eu sei é explicar depois por que aconteceu. Então, eu adianto que não vai dar certo. Você não pode manter o povo permanentemente à margem das decisões se você não tem força eleitoral e política. Qual é a força eleitoral e política do PT, do governo do PT e do Supremo? Eles têm algum candidato? Eles não elegem um deputado. Então tem isso. Estão no poder? Estão. Porque o Brasil é capaz de ficar pendurado na brocha por anos, por algum milagre que eu não sei explicar. Mas vou dizer aqui uma coisa óbvia: não vai acabar bem para eles. Não vai dar certo. Eles estão acelerando demais e querendo punir todo mundo de uma vez. Não vai dar certo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele joinha que fortalece o nosso trabalho.
E vamos para a manchete do dia. Créditos total ao portal folhapolitica.org. Jornalismo independente que traz a seguinte matéria. Senador Girão se assusta com medida polêmica de Dias Toffoli, ministro do STF, e negociata de Lula. O senador Eduardo Girão manifestou da tribuna sua indignação com a manobra feita pelo ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que incluiu em pauta um processo contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, durante uma votação importante para o governo Lula. O senador disse: "O que me deixa profundamente constrangido é como cedeu o processo na Câmara dos Deputados ontem. O Brasil todo acompanhou de forma atônita. O que a gente viu não tem outra palavra para colocar. Foi negociata de todas as esferas possíveis. A maior das crises e que se agrava neste momento é a crise moral. Olha, a que ponto nós chegamos. Se isso não é o fundo do poço, não sei mais o que é. Parlamentares diziam que o governo não estava liberando as emendas." Tá aí, hein? Brasília e as suas polêmicas, né? A gente vê que Brasília realmente está fora dos trilhos. Mais uma demonstração de que os poderes não são tão harmônicos e independentes como deveriam ser. A interferência aí está sendo clara, né? O Supremo tem interferido no Legislativo e no Executivo, enfim. A separação de poderes não está acontecendo. Só mudam os personagens, né? O Supremo passou realmente a fazer política, né? É um partido político. E eu não me assusto que daqui a um tempo saia aí o partido STF, né? Onde os próprios ministros irão se candidatar aí para os cargos, né? De controle, os cargos de importância, né? De direção do nosso país. Mas cada um tem a sua indagação, cada um tem a sua posição política. É bom lembrar que aqui o debate é democrático. Nós não estamos aqui para atacar e nem mesmo para denegrir a imagem de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para falar aquilo que está acontecendo. E essa é a grande verdade. Mas a grande mídia não quer que você saiba disso, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que os poderes estão sendo, sim, estão se comportando, sim, de uma forma harmônica e independente? Ou você acha que há interferência nos poderes, que o STF está aí saindo das suas atribuições? Deixa aí nos comentários e também deixa aí nos comentários a sua sugestão para que a gente venha melhorar cada dia mais o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo.